Boa noite a todos. O nosso tema, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o tema que nós trabalhamos hoje à tarde na nossa terceira aula da segunda unidade do curso básico do Espiritismo, relembrando justamente a necessidade que todos nós temos de revivermos aquilo que Jesus havia ensinado há 2000 anos como sendo o caminho ideal para encontrarmos a paz de espírito, a paz na consciência, enfim, a felicidade a que todos nós buscamos. Lembramos, inclusive, que há 2000 anos, o cenário que Jesus encontrou era estarrecedor. Havia muita cultura, havia muita instrução, a Grécia estava no auge da sua proposta instrucional, cultural, Roma com seus grandes mestres. Havia cultura, havia instrução, mas não havia educação. Lembrando que Allan Kardec, ele claramente afirma que a verdadeira educação não é aquela que instrui, informa, que dá cultura. A verdadeira educação é aquela que forma o cidadão, a cidadã, o homem de bem, enfim. E este é o foco principal da doutrina espírita. E para atingir essa meta, o material utilizado é justamente a ética moral cristã, ou seja, a síntese que Jesus deixou como sendo o caminho para a autoeducação. Nos tempos em que Jesus esteve entre nós, haviam costumes muito estranhos. As mulheres eram completamente desvalorizadas, os pais podiam vender seus filhos, as pessoas que eram aprisionadas, elas se transformavam em escravos, poderiam ter o seu corpo marcado, os vencidos tinham os seus olhos vazados em muitas ocasiões, a eutanásia era praticada de forma comum. Todas as vezes que uma criança nascia com deformidade qualquer, era sacrificada. As pessoas enfermas eram abandonadas, embora em alguns desses aspectos a gente observa que não mudou muito o quadro de desumanidade, essa estranheza de trato em relação a respeito à vida e aos direitos dos cidadãos. Mas, sobretudo, o que importa é percebermos que quando Jesus nos trouxe a proposta do Evangelho, com base exclusivamente no amor, ele apresentou tão bem e de forma tão importante que a sua tarefa, a sua missão dividiu a história humana entre antes e depois dele. Assim, depois de 2000 anos, mais de 400 ramificações cristãs surgiram no mundo, mas ainda fica o questionamento. E o Evangelho, na sua essência, na condição de código de ética para a educação da alma, até que ponto ele foi levado em conta? O que se observa ao longo da história é exatamente o oposto. O que se vê é uma deturpação completa da essência daquilo que Jesus ensinou e o esquecimento, mais que completo ainda, do que ele realmente nos orientou como sendo a forma ideal de se conquistar a paz. Diante de tudo isso, ele próprio, Jesus, quando se despedia dos apóstolos na última ceia, ele disse que enviaria um Consolador. E esse Consolador iria fazer com que todos nós nos lembrássemos do que ele havia dito, iria falar de coisas novas e iria permanecer com os homens para sempre. Alguns teólogos analisaram que esse anúncio que Jesus fez do seu retorno deixava clara a ideia de que ele iria vir de uma forma, entre aspas, invisível. Ou seja, o retorno de Jesus não seria personificado, ele não iria encarnar, como o fez há 2000 anos. E o que se vê é que com o advento da doutrina espírita, com o livro dos Espíritos inicialmente, e o seu terceiro livro que trata das leis divinas e das leis morais, que deu origem ao terceiro livro da codificação espírita, entre os 5 apresentados por Allan Kardec, exatamente
Aí surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo, estabelecendo o aspecto religioso da doutrina de uma forma muito clara, remetendo-nos à revisão da simplicidade daquilo que era comum, inclusive entre os apóstolos, os cristãos dos primeiros dias. Lembrando ainda que a primeira instituição cristã recebeu o nome popular de Casa do Caminho, uma casa de madeira, muito simples, onde ali os apóstolos se reuniam para comentarem, estudarem, refletirem naquilo que Jesus havia ensinado, sobre o amor principalmente. E ali também se faziam campanhas sociais para se adquirir alimento, remédio, a fim de se distribuir para as pessoas mais carentes, abrindo assim esse campo social de promoção do ser humano, abrindo um espaço para que a prática da caridade fosse feita assim, com ações coletivas entre os cristãos e a comunidade, onde se buscaria minimizar as dificuldades de cada um. Ali também na Casa do Caminho se acolhiam pessoas doentes, que eram tratadas na medida do possível. Então esta era a feição da casa cristã, a primeira casa cristã, a primeira sede do cristianismo. Ali também se praticava o intercâmbio mediúnico com naturalidade. Ao se observar o que Lucas escreveu nos Atos dos Apóstolos, algumas indicações das cartas de Paulo de Tarso, se verifica que esse material que foi anexado à Bíblia, chamado de Novo Testamento, a partir de Jesus, que era normal o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, as mensagens que chegavam, as orientações de espíritos elevados, o próprio Jesus aparecendo várias vezes para dar orientação. E assim, hoje o Espiritismo tenta reviver toda esta fase do começo, do primitivismo, digamos assim, dos primeiros passos entre os cristãos. Aqui mesmo a nossa casa, ela tem um albergue que tem um nome, Albergue Casa do Caminho, justamente para que a gente possa trazer este conceito de que nós temos que ter essa abertura dentro da nossa casa espírita para acolhermos as pessoas mais necessitadas, aquelas que necessitam do pão, do agasalho e precisam de um repouso. Lembrando, inclusive, que nessa mesma última ceia, Jesus esclareceu que quem quisesse continuar se encontrando com Ele, que fizesse isso, e procurasse matar a fome de quem estivesse com fome, saciar a sede de quem estivesse com sede, visitando quem estivesse doente ou preso, oferecendo agasalho a quem estivesse desnudo, abrigo a quem estivesse desabrigado, e assim sucessivamente. E isso os apóstolos entenderam e começaram a fazer. E hoje, a doutrina espírita, que tenta reviver esse período, tem em suas casas espíritas sempre trabalhos promocionais dessa ordem, mas também o cuidado de se fazer estudos e reflexões, meditações, a respeito do conceito moral deixado por Jesus, em cima da mais importante de todas as leis divinas, que é justamente a lei de amor, de justiça e caridade. Entendendo tudo isso, Allan Kardec, quando elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele teve um cuidado de retirar dos trechos dos evangelhos bíblicos aquela parte que mais interessa, justamente a parte em que Jesus nos convida a um padrão moral, ético, comportamental, que possa indicar a intenção de fazermos o bem, de sermos generosos, de exercitarmos a tolerância, o perdão incondicional, o amor que pode se estender até aos inimigos, o fazer o bem a quem se tenha feito o mal, a orar por aqueles que se perseguem, que porventura nos persigam ou tenham nos caluniado. Enfim, esta é a base moral que foi retirada dos evangelhos tradicionais e colocadas exatamente para a reflexão do espírita. E hoje nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo ele se tornou um livro tão importante, que é o livro mais traduzido para o maior número de línguas no planeta atualmente, e é o segundo livro mais vendido no planeta, que é justamente um livro que só não superou a Bíblia, que é o livro mais vendido no mundo. O Evangelho segundo o Espiritismo disparadamente já é, depois da Bíblia, o livro mais lido, mais procurado, e é esse o papel da doutrina espírita, trazer de volta a essência moral, a simplicidade, e esse ponto primordial de transformação íntima, que deve ser feito de uma maneira simples, silenciosa,
onde cada um com seus próprios botões vai procurando o meio de se reformar, de se melhorar. E como disse alguns teólogos, a vida de Jesus realmente seria assim, tipo uma visita invisível. Ou seja, os espíritos que são responsáveis por esse trabalho, por cumprirem a promessa de Jesus, eles são para nós como se fossem seres invisíveis, porque eles não estão encarnados, não estão no corpo físico. Eles se fazem presentes através do intercâmbio mediúnico, através das inúmeras mensagens que mandam. Chico Xavier, a maior antena paranormal do século XX, segundo os estudos feitos por cientistas americanos, só ele, como médium, psicógrafo, nos deixou mais de 400 livros. Nenhum escritor até hoje conseguiu uma faceta, uma façanha desse tipo. E com livros traduzidos para todos os idiomas. Isso tudo como uma ação dos espíritos que são invisíveis, mas eles se fazem presentes através exatamente da literatura, dessas mensagens que chegam em todos os lugares do mundo. Inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele foi elaborado, além de procurar os trechos morais para serem refletidos, Allan Kardec também apresenta a sua performance de intérprete da mensagem cristã. Depois que ele coloca os trechos dos evangelhos originais em cada capítulo, aí ele mesmo faz comentários, ele faz interpretações dessas passagens, e quando ele conclui as suas interpretações, abre-se um espaço chamado Instruções dos Espíritos, onde aparecem mensagens psicografadas complementando a interpretação iniciada por Kardec, referida a cada capítulo. Mas algo notável aconteceu aí, como um dos fenômenos de comunicação entre os dois mundos, jamais visto em todas as épocas da história da humanidade. Porque quando Allan Kardec foi elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já tinha lançado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E, imediatamente, em toda a parte do mundo, vários centros espíritas se abriram para estudar essas duas obras. A obra filosófica básica, o Livro dos Espíritos, e o livro metodológico da ciência, que faz todo o controle para se ter a comunicação entre os dois mundos de forma crível, de forma saudável e de forma instrutiva, que possa realmente influenciar na transformação moral da sociedade. Nesse caso, Kardec mantinha contatos, correspondências com mais de 1.800 espíritas espalhados pelo mundo. E ele pediu que os centros espíritas se reunissem em suas sessões mediúnicas para que os médiuns pudessem receber mensagens que pudessem comentar aquele material que ele estava preparando para a formação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O mais impressionante é que a quantidade de mensagens que veio de toda a parte do planeta foi tão grandiosa que ele mesmo esclarece que daria para fazer pelo menos 50 livros iguais a esse. E ele ficou realmente encantado de perceber a universalidade dos espíritos, que são os invisíveis, são as vozes dos céus, que estão aí nos convidando a uma renovação e de uma forma muito tranquila, onde não vamos ter derramamento de sangue, perseguições, exibicionismos. Tudo está colocado de uma forma muito serena, de uma forma muito compacta, muito objetiva, e o Evangelho segundo o Espiritismo tem sido realmente esse livro que cumpre como nenhum outro o papel de orientador, já que o Espiritismo ele se coloca como uma proposta pedagógica, então ele se baseia no livro, no estudo, na reflexão, e esse livro extraordinário, ele deve ser um livro que todos deveremos carregar conosco como sendo o código de conduta ideal para as leituras individuais, diárias, e também a implantação do culto do Evangelho no lar, que tenhamos ali pelo menos 20, 30 minutos, numa hora marcada, uma vez por semana ao menos, onde a família, onde as pessoas vão estudar, vão ler trechos do capítulo, vão comentar, fazendo-se uma prece inicial, uma prece de encerramento, coloca-se ali uma vasilha com água, filtrada naturalmente, para que depois possa ser servida em função desse encontro. E todo esse trabalho de culto do Evangelho vai permitir que as famílias tenham uma estrutura magnética de proteção extraordinária. Lembrando, inclusive, o que comenta André Luiz no seu livro Missionários da Luz, no capítulo 31, que quando as pessoas fazem o culto do Evangelho no lar, com frequência, abre-se um campo magnético de proteção tal, há uma imantação tão positiva que espíritos invasores, espíritos paderneiros ou quaisquer outros, eles não terão acesso ao lar. A Federação Espírita Brasileira faz campanha permanente para que a gente leve esse livro, para que a gente coloque Jesus neste formato
dentro da nossa casa, para que a gente possa abrir esse espaço especial, esse oásis em nossos ambientes domésticos. Lembrando que os espíritos malfazejos, aqueles que ainda pensam em vingança, que têm algo contra nós, eles tentam invadir justamente o ambiente doméstico. É ali onde eles procuram atuar para desestabilizarem, para criarem discórdias. E por isso mesmo que é o local que precisa ser mais trabalhado, mais cuidado, é justamente o nosso lar, o nosso ambiente doméstico. E o Evangelho no Lar, ele nos permite essa proteção. E nesse capítulo citado do livro de André Luiz, ali se verifica, entre outras coisas, que os espíritos que tentam invadir uma casa que faz culto do Evangelho permanentemente, eles têm uma espécie de eletrochoque. As energias incompatíveis com a má intenção, quando se une à energia da proteção de uma casa que é vigilante, com base nas reflexões do Evangelho, esse tipo de incompatibilidade fluídica vai fazer com que os espíritos mal intencionados não tenham acesso às nossas residências, aos nossos lares. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é sem dúvida o marco definitivo de que Jesus voltou, de que Ele está presente mais do que nunca, e não é coisa invisível, é uma coisa muito concreta, porque está no campo da alma, está no campo do espírito, no campo da mente, no campo finalmente do amor, do fluido que graça em toda parte, colocado por Deus à nossa disposição para ser transformado, trabalhado em benefícios de generosidade, de compaixão, e com isso nós poderemos construir pelo menos o nosso mundo íntimo, o nosso mundo pessoal, o nosso mundo familiar, de modo que nenhum mal, tudo que venha contrário ao amor, não possa nos atingir. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro extraordinário que deve nos acompanhar diuturnamente. E é nele que nós vamos encontrar, como já dissemos, o código de ética para a conduta ideal, a fim de conseguirmos fazer a prática do amor fraternal com a maior amplitude possível. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção. Boa noite a todos. O tema que nós escolhemos essa noite é gratidão. Como fonte de pesquisa, nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, citado por Valfrido, o Livro dos Espíritos e também o livro de Valdo Franco, psicografado de Valdo Franco, Psicografia da Gratidão. Gratidão, nós lembramos também da ingratidão. Mas o que nós queremos ser realmente é gratos. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, por eu estar aqui, tendo essa oportunidade de estar nesse bate-papo com vocês. Para mim é muito gratificante. Então, a gratidão é um sentimento muito mais profundo do que agradecimento. Então, o agradecimento é como se você estivesse pagando por obrigação, fazendo uma coisa que lhe fizeram e você tem como obrigação agradecer. A gratidão, esse sentimento que nós temos por algo que nos fizeram, ele não se paga. E a gente não precisa estar necessariamente querendo que as pessoas até se humilhem porque nós fizemos o benefício a elas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 19, vem nos falar da ingratidão que as pessoas nos fazem. Como é que vamos ficar com tanta ingratidão que as pessoas nos fazem? Como é que nós devemos? Vamos ser frias? Não vamos fazer mais o bem? E de jeito nenhum. Para Deus, um benefício nunca se perde. Aquele que foi ingrato para com você, quando ele voltar à pátria, com certeza ele vai rever todos os seus feitos e vai ver como ele foi ingrato contigo. E vai pedir a Deus uma oportunidade de voltar aqui para reparar, e vai ser para com você aquela pessoa que você não vai entender porque uma pessoa lhe professão, lhe quer tão bem, do nada ela está sempre pronta para te ajudar. Então o benefício ele nunca se perde. Diante de tantos ingratos que a gente pode ter certeza. Para Deus o que importa é até que sempre nós somos testados para ver se a gente consegue e continua perseverando em fazer o bem, independente de que as pessoas
venha nos agradecer ou não dos atos que nós fizemos. Tem uma história que é a galinha afetuosa. Essa história foi tirada do livro de Ney Luz, Psicografia de Chico Xavier, do livro Alvorada Cristã. Uma galinha afetuosa era uma galinha que ela tinha um instinto materno e sempre que ela passava e via um ovo, ela fazia questão de chegar lá e chocá-lo. Independente que ovo que fosse, de quem fosse. E nela ela depositava todas as suas energias e falava: meu filho, eu vou criá-lo com todo amor. Aí encontrou o ovo e chocou durante 30 dias. Despertar de amanhã, nasce um pintinho. Com o passar dos dias, ela viu que esse pintinho estava um pouco diferente, mas continuou dando seu carinho, protegendo, alimentando. Até que uma determinada manhã ela viu esse pintinho, como ela pensava que fosse, entrou nas águas e saiu nadando. Era um pato fujão. Ela sentiu a ingratidão daquele filho que se deixou, depois de tanto carinho que ela depositou para ele. Voltou ao seu galinheiro, passando algum tempo, encontra outro ovo. Repete todo o processo. Passa durante 30 dias, aquecendo aquele ovo. Sai para comer, mas volta rapidamente para não faltar o calor. E aí que nasce mais um pintinho. E ela toda volta, não esqueceu tudo o que aconteceu e volta a dar todo amor para aquele pintinho. Só que esse pintinho, durante a noite, durante o dia, ele ficava meio, parecendo que meio sem enxergar. E à noite aparecia com aqueles olhos bem graúdos. Quando foi uma determinada noite, ele voou e foi para o alto de uma torre. Não era um pinto, era uma coruja. E ela, mais uma vez, ficou triste. Mas, mesmo assim, teve mais uma oportunidade, encontra outro ovo e torna a chocá-lo. Todo o processo se repete. E fala: dessa vez vai ser diferente. Eu vou protegê-lo, vou cuidá-lo, vai ser meu filho querido. Vou passar mais um tempo, né, que passa para o ovo vir despontar e sai novo pintinho. Com pouco tempo se transformou alto, robusto, e ele chegou até a maltratá-la. Quando ela foi ver, não era um pinto, era um pavão. E também seguiu o seu caminho. Dessa vez ela ficou muito angustiada, desesperada. Ia se jogar no lago quando uma galinha mais dona, né, mais respeitosa da família lá, falou: não, você não pode agir assim. O amor que a gente dá para Deus é o que importa. Cada um pode seguir o seu caminho. Não importa se eles lhe abandonaram. Ele pertencia a outras raças, a outros caminhos. E assim é que nós temos que nos ver. Nós criamos nossos filhos e nossos filhos nós criamos para o mundo. E se nós queremos ele conosco, nós estamos sendo egoístas. Porque a ingratidão, ela é egoísta. Podemos lembrar da parábola do filho pródigo, em que aquele pediu ao seu pai que repartisse a sua herança e que o deixasse partir. E ele saiu e foi viver suas aventuras até que gastou tudo. Quando não tinha mais nada, lembrou-se da casa do pai e retornou. Chegando lá, o seu pai, quando viu, fez uma festa pelo seu filho ter voltado. Nós estamos vendo aí a ingratidão de um filho e a gratidão de um pai. Assim também somos nós, diante de Deus. Deus nos dá a vida, nos dá a oportunidade e nós nos afastamos dele. E quando nós buscamos realmente o entendimento, o esclarecimento, conhecimento das leis divinas,
o Evangelho de Jesus, que começamos a praticar, nós voltamos a Deus. E Deus fica feliz por ter o Filho de volta. Ele é grato por nós. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, vem nos falar da ingratidão dos filhos com os pais. Esse talvez seja a maior ingratidão que uma pessoa possa sofrer. É quando se vê que um filho não reconhece todo o amor, todo o trabalho que o pai teve para criá-lo, para realmente dirigir para um mundo melhor, formá-lo, educá-lo. E esse filho ignora. Como filho, nós vamos pensar que, independente de qualquer situação que um pai tenha, a qualquer circunstância que não tenha cumprido a sua tarefa de pai como deveria, nós, só por ele ter nos dado a oportunidade da vida, já deveríamos ser gratos a ele eternamente. Pois se temos a oportunidade da encarnação, é que devemos aí trabalhar a nossa evolução. Então não tem por que a gente julgar os nossos pais e sermos ingratos a eles. Mas, acontecendo isso, é como no capítulo 13, que fala da ingratidão que não se perde, é exatamente aí que acontece. Quando chegou na pátria espiritual, que viu como foi ingrato com alguém, com alguma pessoa, esse espírito ele pede a Deus a oportunidade de reparar os seus erros, aqueles que ele odiou, e pede que tenha a oportunidade de voltar a conviver naquele lar, para que ele possa amar aquelas pessoas e devolver, né, de alguma forma, o bem que lhe foi feito. Então, quando um pai e uma mãe, desde o berço, observa que o filho lhe rejeita, pode pensar assim: um de nós somos culpados, ou quem sabe os dois. Porque aí nós temos a oportunidade de, como pais, já que estamos numa posição diferente, né, superior, de trabalhar aquela criança ali, de trabalhar todas as suas más inclinações e de poder, no futuro, compensar todos aqueles maus que um ou outro fez na encarnação anterior. Então é uma oportunidade que deve ter e aproveitar. E se caso não consiga, por algum, o pai tenha feito tudo o que tinha que fazer, e mesmo assim recebe como pagamento, entre aspas, né, que é gratidão, a ingratidão de um filho, é uma expiação que tem que passar. Nós devemos agradecer a Deus por tudo. Nós devemos agradecer a Deus por Jesus. Se pensarmos que até Jesus recebeu ingratidão de todos nós, quando esteve aqui, tudo que Ele nos fez veio aqui para nos ajudar, nos mostrar qual o caminho para chegar a Deus, e foi pago com ingratidão, chegando à sua crucificação. Então, quem somos nós para não ser tratados às vezes por ingratidão? Nós temos às vezes que pensar que Jesus também nos enviou vários missionários para já nos preparar para poder termos aqui como nos guiar para fazermos o bem. Temos que agradecer a doutrina espírita, a Kardec, que codificou a doutrina para nós. Temos que agradecer aos nossos mestres que nos instruíram. Temos que agradecer ao médico que, quando estamos doentes, vai lá e nos receita para ficarmos bons. Temos que agradecer aos amigos que, por vezes, nos ajudam a passar por situações e melhorarmos. Com certeza, nessa vida, nós só temos o dever de agradecer. Mas, infelizmente, nós não temos sempre a gratidão. Mas por quê?
Porque assim que nós procuramos fazer o bem às pessoas, em algum momento a gente fala, quando eu precisar, essa pessoa vai reconhecer. Então nós não estamos fazendo bem sem querer agradecimento. E temos que pensar que Deus, nosso Pai, Ele nos dá oportunidade. Ele quer que estejamos aqui para cultivarmos o bem, para realmente progredirmos, evoluirmos. E nessa encarnação, que estamos aqui todos, buscando cada dia mais trabalhar em nós as nossas imperfeições, para resgatarmos os erros do passado. Então devemos agradecer essa nova oportunidade, e principalmente a nossos pais, que deu essa oportunidade para nós. Divaldo Franco, em uma de suas palestras, ele nos veio nos falar que quando sua mãe estava com 44 anos, se engravidou dele, foi ao médico. Ela já tinha 13 filhos, mas eu acho que seria isso, 13 filhos, e já tinha perdido alguns 3. E o médico lhe disse que ela já estava muito fraca, não suportaria mais uma gravidez. Que ele mesmo faria ali o aborto. E ela falou, não, em hipótese alguma, eu não vou matar o meu filho. E ele agradece muito a sua mãe pela oportunidade. E nós agradecemos a Divaldo Franco por tudo que ele tem, passado para nós, as suas mensagens, a divulgação da doutrina, que ele roda mundos, aos 4 cantos do mundo para passar essa mensagem. Então, por que nós não vamos agradecer a vida que temos? A pessoa que ela é grata é uma pessoa feliz. Ela tem um semblante calmo, alegre. Enquanto que o ingrato é aquela pessoa que reclama de tudo. Nada está bom para ela. Tudo ainda é pouco. Qualquer bem que ele faça, ela rejeita. Porque ela acha que tem interesse ali além. Ela acha que não está certo, desconfia de todos. E a gratidão não. A gratidão nos torna uma pessoa leve. Porque tudo para nós está bom. Se chove, está bom. Se tem sol, está bom. Por que não vamos agradecer uma noite com a lua tão bonita? A gratidão é um sentimento muito profundo, que devemos nutrir em nosso ser. Ele nos faz pessoas melhores. Ele nos ajuda a continuar leve, vivendo uma vida, seja ela como for. Porque é um sentimento que nos faz bem, e quando nós somos gratos às pessoas, a gente faz bem às pessoas também. Às vezes um simples olhar, um sorriso, é um agradecimento. Então devemos agradecer a tudo. Porque Deus, na sua infinita bondade, justo e bom, sempre agradece ao Filho. Sempre nos dá oportunidade. Quando nós erramos, nos arrependemos e buscamos a Deus. Porque a gente só busca a Deus quando a gente está muito bem, a gente até esquece. Mas a gente busca a Deus quando a gente está com uma dor, quando está passando por algum problema. A gente buscou a doutrina porque tivemos problemas. São poucos os que buscam a doutrina quando realmente só para poder buscar mais estudar conhecimentos. Não. Se não vem por amor, vem mais, na grande maioria vem pela dor. E aí nos ajuda a melhorarmos. Não importa qual caminho que chegamos aqui. O importante é que estejamos aqui. E agradecer a Deus por essa oportunidade. Nós agradecemos também a esta casa de estudos, que foi através delas que buscamos realmente o esclarecimento, o entendimento e a aceitação da nossa vida de como ela é. Por que vamos reclamar se não temos tudo? Nós agradecemos que temos o necessário. E esse necessário é que nos faz caminhar. Eu trouxe aqui que eu não teria realmente a competência, o poema de Amélia Rodrigues, que foi
ditado por Divaldo Franco, várias vezes em suas palestras. E é um poema que ele abrange tudo de gratidão. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E, para finalizar, nós vamos passar esse poema. E desde já, uma boa noite a todos. Está na hora de aquecer o coração, de apertar a mão, de ter essa onda de ternura, de ter a felicidade de ter um lar. Então a felicidade é simples. O Espiritismo diz-nos que a alma é imortal, que nós já vivemos antes, que nós viveremos depois, e que a nossa felicidade do futuro vai depender dos nossos atos do presente. Então, queridas amigas, queridos amigos, irmãs queridas e queridos irmãos, demos-nos as mãos em espírito, e ao invés de nos entregarmos à queixa, à reclamação, ao tédio, digamos: meu Deus, como eu amo a vida. Eu quero dizer-te que para a minha vida é bela e é concedida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu vejo o meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que tropeçam na escuridão, que choram na solidão, que vivem na escuridão. Por eles eu oro, e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que vertem nos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que clama, que canta, que declama, que legisla, que alfabetiza, que ensina, pela voz que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, mãos de poesias, de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, mãos que atendem a velhice e a dor, mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro
depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, uma favela, seu ninho, uma casa do caminho, uma tapera, um pagador, seja o que for, mas que dentro dele haja a presença do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti.